Durante muito tempo da minha vida eu me senti extremamente rejeitada, desde criança. É um sentimento que me acompanhou durante uma vida inteira, pelos mais diversos motivos e por alguns motivos que eu não tinha percepção, eu não entendia porque aquele sentimento de rejeição. Às vezes as pessoas olham de fora e não veem o motivo pelo qual aquela pessoa está se sentindo rejeitada. Então, só nós, cada um que sente essa rejeição na pele é que sabe dizer os motivos. Isso quando você começa a ter noção do que é aquilo que você está sentindo. E durante a minha infância, eu sempre me senti a menina mais feia da sala, a mais feia das festas. Eu sempre ficava admirando aquelas minhas amiguinhas que na minha cabecinha de criança tinham algo a mais do que eu. E esse algo era relacionado à beleza, assim, que eu lembro. Meninas bonitas, bem arrumadas, enfim. Era um sentimento que eu vejo hoje que eu me sentia rejeitada. É uma coisa, eu acho que de criança, sentir essa rejeição. E dependendo do nível de rejeição que nós sentimos, isso se alastra por uma vida inteira e pode acabar com a tua vida. Se você não reconhecer essa rejeição, não entender o porquê dessa rejeição, é um sentimento que vai ficar ali arraigado em você numa vida adulta e você vai deixar de fazer muitas coisas por causa daquele sentimento que está dentro de você e que muitas vezes você não sabe porquê. E na minha adolescência eu me senti rejeitada muitas vezes. E quando a gente se sente rejeitado em algum ambiente, o que acontece? Normalmente a gente veste uma capa ou se agarra em algo, né? E na minha infância, a capa a qual eu me agarrei foram os livros. Assim, eu amo ler, mas hoje eu vejo que era uma forma de me manter quietinha ali num canto, sem ser percebida. Eu estava num mundinho muito feliz ali no meio dos meus livros. Eu lia de criança ali, que não tinha responsabilidade nenhuma. Eu lia pilhas de gibi, eu lia 10, 15, 20, 30 gibis por dia. E mangás, que também são livros em quadrinhos. E foi aonde eu encontrei um escape. Com 6 anos eu já fazia aulas de piano, então hoje, como adulta, eu sinto um aconchego, um abraço dentro da música clássica, porque aquilo me faz lembrar, porque aquela música ali me traz lembranças de um ambiente onde eu me sentia segura. Então, cada um acha a sua forma de pôr para fora ou de tentar fugir de uma certa situação, né? Isso quem saberia explicar é um psicólogo. Mas hoje, como adulta, as rejeições, nós temos rejeições quase todos os dias, em qualquer ambiente que a gente vá, seja numa escola, numa faculdade, numa universidade, seja dentro da igreja também, somos rejeitados, né? Tem seres humanos, na família, em festas familiares, em festas de amigos, em comemorações na empresa, em algum momento nós nos sentimos rejeitados.
E agora resta saber o que fazer com aquela rejeição. E hoje eu lido assim, não vou dizer que 100% bem, porque eu me magoo extremamente assim, fácil, não gostaria, mas é uma coisa minha. Se alguém falar alguma coisa assim que me machuque, aquilo ali fica doendo. Mas eu consigo ver por fora que aquela rejeição não é o que eu sou. Eu vejo a rejeição como algo externo a mim. A pessoa que está me rejeitando, ela não me aceita do jeito que eu sou e tá tudo bem. Nós não temos obrigação de aceitar a outra pessoa, de conviver com outra pessoa sem estar de acordo com aquilo que ela pensa. E muitas vezes a pessoa também nos rejeita. Pode ser que eu rejeite alguém, eu vou usar a primeira pessoa, pode ser que eu rejeite alguém por aquilo que a pessoa consegue ser ou consegue fazer, e lá no meu íntimo, mesmo assim, às vezes eu não sabendo, não tendo consciência disso, eu não consigo fazer o que aquela pessoa faz, né? É uma questão de música. Eu não suporto hoje músicas que eu gostava na minha adolescência, que é funk. Eu não suporto ambientes onde tem música, muitas vezes vizinhos, comemorações de final de ano. Eu evito, se eu puder, eu evito a casa onde está vindo a música, evito a pessoa, ou se for alguém da família eu falo para a pessoa, então aquilo acaba gerando uma rejeição. Mas a rejeição, vou repetir, não é aquilo que eu sou, né? Se alguém me rejeita por algo que eu faço e a pessoa não gosta, tá tudo bem. Eu não internalizo mais isso. Hoje eu lido muito bem com as rejeições. E eu aprendi a gostar, aprendi que eu posso, que eu devo mostrar para as pessoas aquilo que eu gosto e aquilo que eu também não gosto. A rejeição, às vezes a gente se espreme para caber num espaço em que a gente não cabe. Isso acaba nos deprimindo, nos deixando, nos tornando pessoas que nós não somos. E existem várias formas de rejeição. Existe aquela forma declarada, onde a pessoa vai chegar em você e vai te dizer algumas coisas que vai fazer você se sentir rejeitado. E existe a rejeição velada, que é onde a pessoa te evita, a pessoa te ignora, a pessoa é ríspida com você. Então, são muitas formas de rejeição, basta a gente aprender a ler, fazer uma leitura dos sinais, fazer uma leitura do ambiente onde a gente está. E, se for o caso, não frequentar ou sair da vida da pessoa. De repente a gente está fazendo mal para a pessoa. Eu não sou a última Coca-Cola do deserto, que a pessoa tem que me aturar, né? Então, assim como nós não precisamos aturar alguns tratamentos, algumas pessoas, as pessoas também não são obrigadas a aturar a nossa companhia, e tá tudo bem. Então, se você for uma pessoa que você tiver problemas com isso, que você estiver se sentindo rejeitado, começa a olhar por fora, se veja como uma outra pessoa, observe o porquê, qual é a questão que está gerando essa rejeição, se é o que você está fazendo, se é o teu jeito de ser. E porque muitas vezes, se nós não estamos fazendo mal para outra pessoa, então a gente tem que se afastar, né? Cada qual com o seu igual. A gente tem que frequentar lugares, conviver com pessoas
que nos tratem bem, pessoas de quem a gente gosta, pessoas das quais a gente gosta, pessoas que gostem de nós, e que o tratamento seja recíproco, porque não tem coisa pior do que você ser maltratado através de indiretas, piadinhas, ser rejeitado o tempo todo. É a pior coisa que tem. E a vida é muito curta para nós convivermos com pessoas que não nos suportam. Então, não conviva com pessoas que não suportam você. Se afaste, tenha novos amigos. Se for pessoas da família, se afaste. A convivência com familiares é uma escolha, não é uma obrigação. Amigos também. É uma escolha que nós fazemos de colocarmos pessoas na nossa vida ou de tirar. Então, não conviva com pessoas que te rejeitem, porque isso não nos leva a bons lugares. Obrigada pela companhia e num próximo vídeo, quem sabe a gente se estenda mais sobre esse assunto. Beijo, até mais.